for procurar qualquer coisa de esteroide, 95% dos estudos é efeitos colaterais da testosterona. Os benefícios não mostram. Benefício não mostra. Todo medicamento oferece um risco. Né? Se você for tomar paracetamol, é um risco. Sim. Tem alguns países que é proibido tomar paracetamol. Porque ele é extremamente tóxico pro fígado. Paracetamol, sim. As oxanolones, o da vida é mais ou menos. Não chega nem perto do paracetamol que o pessoal toma como se fosse balinha tic-tac ali. Tudo oferece risco. Se eu vou tomar um paracetamol, posso morrer? Pode. Pode morrer. Pode pegar uma hepatite aí, né? Pode ir morrer. Nada é seguro 100%, né? Atravessar a rua não é seguro 100%. Então, os esteroides anabolizantes, eles também têm o seu risco. E que a gente tentava controlar e tal, né? Mas não é nada assim, do jeito que eles falam, como se fosse uma coisa que... Absurda, né? É absurdo. E tem muitos outros medicamentos que de uso comum aí, uso habitual, que é bem pior que essas coisas. It's time! TFCast, o podcast da TFO. Salve, salve, galerinha boa de luta! Estamos começando mais um TFCast. Hoje, sexta-feira, mais uma sexta-feira. Pedro Abdala, temos mais um convidado hoje. Como é que você tá, meu querido? Tudo certo? Tô ótimo, e você, Cris? Bom que Vou nós. te dizer, cara, que o Cris tá com um sorriso de uma orelha a outra orelha, porque hoje ele vai tirar absolutamente todas as dúvidas dele, cara, em relação a este assunto específico. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu gosto muito. Asteroide, não, brincadeira, saúde. Asteroides embolizantes. Isso. Galerinha, não esquecendo de vocês ativarem os sininhos, as notificações, seguirem a gente nas redes sociais. Agradecer sempre ao Piá Podcast, nosso produtor Gustavo. Sem ele a gente não poderia estar fazendo nosso programa aqui hoje. Tem uma coisa muito importante também, Cris, que as pessoas elas estão perguntando e a gente não tá divulgando direito. E isso é culpa minha, que é o Spotify. Olha só. Nós estamos no Spotify também. Todos os nossos programas saem na sexta-feira lá. Então, ó, liga no Spotify, TFCast, tá lá o nosso programinha. Já pode ir pra academia, escutando, vai pro trabalho. Coisa linda, nem tudo é YouTube. Exatamente. Então, Pedro Abdala, hoje temos aqui nosso grande doutor Rodrigo Pellegrini. Como é Boa que tá, noite. doutor? Seja tudo bem-vindo. bom, tudo ótimo. Obrigado pelo convite para participar aí. Coisa linda. Você vê que o homem é presença, né, Não, cara? Já veio com uma camiseta top. Ele olhou pro Cris assim e falou, você tá nos negocinhos, né? O cara de olho já sabe que Segundo o Bufa, eu tô no suco. Tem um amigo meu que fala que é o atum. Você conhece o atum? Atum. O atum é que ele faz assim, atum. Ah, não, isso é complicado. Eu perguntei do whey dele, né? Esse whey tá batizado, né? Sim. Você gosta bastante de futebol americano? Pô, não, eu não acompanho muito não, mas eu gosto das camisetas. São São O Cris entende tudo de futebol americano. um pouco só. É o cara em relação a isso. Doutor, é um prazer ter você aqui. Obviamente a gente veio aqui pra não só falar sobre atletas, mas também falar sobre o pessoal que está ali naquele backstage, né? Que são os médicos, fisioterapeutas, doutores, o pessoal que estuda justamente para poder trazer os atletas no nível mais alto aí. E como é que tem sido o teu trabalho em relação a isso? Hoje os teus pacientes, eles são mais atletas? São mais pessoas comuns que nem eu? Ou são pessoas diferenciadas, assim, que nem o Cris? Como é que é essa questão aí? Fala pra nós. A maioria deles são pessoas comuns, como nós, assim, né? Tem alguns atletas também, mas a maioria são pessoas comuns que querem melhorar o corpo, melhorar a saúde, né? Não tem... a maioria... Alguns fisiculturistas também, mas a maioria é o pessoal igual a gente. Sim. Doutor, isso é né, já começando por esse assunto, que é um assunto polêmico, né? E não só zoando, tirando a brincadeira de lado, mas como formado em educação física, a gente também sabe que falar sobre isso é um tabu muito grande, né? Sobre o anabolizante esteroide é um tabu muito grande. E também não é uma coisa tão nova, isso já é uma coisa muito antiga, né? Pra gente quebrar esses paradigmas, pra gente quebrar esse tabu. E quando eu digo isso é justamente pelo lado de, hoje em dia, eu tenho muitos alunos que sempre a gente encontra aquela falha de, não tá dormindo bem, não tá com a libido baixa, não tá conseguindo segurar o peso e tal. Eu sempre falo, cara, faz um exame de sangue pra gente saber como é que tá. E aí quando detecta lá que tá com a testosterona baixa, a primeira coisa que eu indico, cara, vai procurar um médico pra gente fazer uma reposição hormonal.
E quando entra na cabeça isso da pessoa, de fazer uma reposição hormonal, a primeira coisa, pessoas comuns como a gente, né? Primeira coisa que o cara pensa, o cara fala, pô, mas vou ter que tomar bomba, não sei o que e tal. Isso é uma coisa ainda que a gente precisa desmistificar, porque a testosterona é um hormônio que ele movimenta o corpo inteiro, né? Então... É um hormônio essencial, né? Para a saúde masculina e para a feminina também. Sim. Então a gente tem bastante atleta, né, que tem problema com essa parte hormonal que a gente pode ajustar. E também é realmente um tabu, realmente, isso daí, né? Principalmente agora com essa nova norma do CFM que proibiu novamente o uso para estética. E a gente sabe que tem bastante gente que usa para estética, né? A maioria usa para estética, né? Então ficou bastante... voltou à tona esse assunto por causa desse negócio do CFM, né? Que agora é proibido para estética e é proibido também para o desenvolvimento, atleta, né? Para performance. Isso, para performance, também ficou proibido, né? Já era proibido antes, mas agora parece que eles proibiram mais ainda. Tá mais proibido ainda. Mais proibido. O que seria um nível de testosterona, assim, para uma pessoa saudável, digamos, comum? Seja ele homem, mulher também, não, né? Mulher é diferente, né? Pois é, a gente tem aquelas referências nos laboratórios. Cada laboratório tem uma referência diferente. Tem os laboratórios que consideram 150 uma testosterona boa para homem. Eu nunca vi na minha vida alguém com testosterona de 150 que está voando, feliz da vida, né? E tem outros que já consideram 250. Então, o que a gente percebe assim no dia a dia é variável isso daí, né? Essa referência é bem variável. Então tem gente que está com 300 de testosterona e está se sentindo mal. E ele já sabe que está se sentindo mal por causa da testosterona, porque ele já tinha testosterona mais alta, ou fez uso de alguma coisa, né, de testosterona injetável, gelzinho, e se sentiu melhor. Então não existe uma referência certa, assim. Cada laboratório tem uma, né? Então a gente não pode chegar ao paciente, às vezes ele fala, pô, tô me sentindo mal pra caramba. Minha testosterona tá em 300 ali do médico. Sinto muito. Tá na referência aqui, é 250. Pode ir embora, come melhor, se alimente melhor. Tá. É complicado, né? É complicado. Pra mim é osso, cara. A minha testosterona é 250. Só que o problema é que eu tive câncer, né? E daí cara, Deus foi muito bom, porque eu queria começar a tomar umas paradinhas na época. E ainda bem que eu não tomei, cara. Porque senão ia dar um BO, porque eu tive 9 tumores, né? E daí ia estourar tudo, né? Graças a Deus sobrevivi aí. Agora só tô faltando, diga-se de passagem, doutor André Petruzello, grande oncologista aqui do Paraná. Faltou só a minha última, depois de 5 anos, aí eu vou me encontrar com o homem, se Deus quiser, cara, receber a última alta. Sim. Mas uma das coisas que eu conversava bastante com ele era justamente, na época já depois das 2 cirurgias que eu tinha feito, como minha testosterona tinha diminuído muito, né? Eu treino há 15, 16 anos já jiu-jitsu, musculação desde os 17, então são quase aí 22 anos aí de treino, né, forte aí com um todo. Mas na época, cara, um pouquinho antes de descobrir isso, eu tava começando a fazer o gelzinho, cara, coisa simples, sempre passava aqui antes de dormir, no braço e tal. Pra mim, isso tinha um efeito bom, cara, mas depois que deu essa queda, aparentemente foi estabilizado, até hoje, né, tem que fazer os exames de sangue e tal. Mas eu ainda acho, cara, que precisava de mais, assim, sabe? Não digo até, nem digo sobre nada de fato, assim, como um anabolizante mesmo, né? Não, talvez eu acho que até testosterona. Pode ser injetável, pode ser gelzinho e tal que seja. Mas, às vezes, eu acho que precisava dar um boost, assim, mas eu não sei o quanto isso pode prejudicar. Depende muito do tipo de tumor também, né? Que você teve 9 tumores. É o 50 Cent. Isso, tipo, você levou 50 tiros. Em vez dos tiros foram tumores. Porra, cara. Não, que bom que deu tudo certo. Foram gastrinomas. Então atacava bastante a parte do estômago, né? Mas assim, doutor, também, quando o paciente chega lá para você, né? Qual é o critério que é usado para definir se ele vai fazer o uso para reposição hormonal? Em gel, em comprimido, injetável, isso existe também um parâmetro, uma referência sobre isso, ou vai muito mais da característica do próprio médico? Não, é uma decisão mais, a gente combina daí com o paciente. Entendi. Qual que vai ser mais fácil para ele, né? Tem gente que tem medo de agulha, né? Sim. Acho que não é o teu caso.
Bom dia, bom dia. Ele já tá ficando mais solto. Já. Tá, eu tô gostando disso. Daí tem gente que prefere o gelzinho, que é mais prático, passa todo dia, mas o gelzinho já não tem as vantagens que tem o injetável. Sim. O injetável chega em níveis mais altos de testosterona. Sim, sim. O gelzinho, para algumas pessoas, não funciona. Mas não, isso não então funciona é mais direito. do paciente, então. É, ele que a gente vai decidir juntos, aí, né? Se escolhe. Não tem um critério assim, esse caso aqui é para gel e esse Sim. outro é injetável, Sim, sim. né? Não tem isso daí. Eles conseguem chegar ao mesmo nível de pico, assim, ou É sempre o difícil. injetável vai ser mais... O injetável vai ser mais. O injetável é mais eficiente, né? A gente, ali com uma aplicação por semana, você chega a 1.000, 1.100, dependendo da marca, né? Em quanto tempo isso? 2 dias já tá. Caraca. E isso também da questão de chegada dos dias, assim, isso também, a análise de qual vai ser a droga que vai ser administrada também por conta dos dias, ou porque a gente vê, né, eu vejo que tem aluno meu também que ele foi no médico, ele receitou lá para ele fazer uma aplicação a cada 12, ou aplicação a cada 15, ou a cada 10, né, e diminui bastante. Isso vai muito da questão da droga, porque tem a droga que tem a vida útil, né, de 8 dias, de 48 horas, não sei. Sim, sim. Mas no Brasil, quais são as drogas, né, que tem testosterona? Fora aquelas que tem um éster muito longo, né? Sim. Que é a Durateston e a Deposteron, Sim. essas duas aí. O cipionato de testosterona, que é Deposteron, e o Durateston, que é um blend lá de éster, né? Então as duas são praticamente, assim, na prática é igual, assim. Elas agem de maneira igual. Então 2 dias a testosterona está lá em cima e mais ou menos em 10 dias as duas já estão baixando. Entendi. Já. Então assim, 15 dias já fica até um pouco Muito demais. longo. E daí tem gente, eu já vi tratamento, o cara receita a cada 1 mês, quer dizer, vai virar uma montanha-russa, vai piorar mais ainda a situação do cara. Porque não mantém o pico daí, não né? mantém. Ele vai ficar em 10 dias bom, o resto do mês vai ficar... Vai ficar ruim. Vai lá embaixo ainda, por causa lá do pico embaixo, que dá mais, do mais vale, baixo né? ainda do que... Ah, ele usa tanto que a testosterona diminui. É, porque o doutor pode explicar melhor, mas a testosterona, ela existe a questão de pico-vale, né? Que você sobe, daí quando para o tratamento, ela cai para poder voltar ao eixo de novo. Né? O doutor pode explicar isso com mais facilidade. Porque daí quando você coloca uma agulha no corpo, o gelzinho, você já começa a parar de produzir a tua testosterona. Isso é um processo bem rápido, né? 2 aplicações já era a tua produção de testosterona por um tempo, né? Então, o cara tá lá com testosterona 150, aplicou, ficou em 1.000 e pouco, na hora que ele deixar de aplicar, vai lá para 50 a testosterona dele. Até ajustar. E fica por um bom tempo se você não ajustar tudo, né? Daí tem que fazer aquela história da TPC e tal, né? Então é importante isso daí também, da TPC. Esse negócio da testosterona não dá para usar da maneira que a gente quer, né? Igual quando era jovem, né? Que eu usava, tipo... Pra vida inteira. Vou usar uma e tô meio fraquinho, vou usar uma esse mês. E usava, eu só tava fazendo cagada. Né? Mas enfim, daí a gente aprende, né? E quais são, assim, digamos assim, os efeitos mais adversos que se pode ter com um alto uso. Um alto uso e também essa questão mais desenfreada, né, em relação a isso. São problemas cardiológicos aí, né? Mas é mais para os abusadores mesmo. Que esse negócio de uma aplicação por semana, para eles é fichinha, né? É brincadeira. Então eles usam uma aplicação todo dia da semana, não uma só, às vezes 2, e já colocam GH, insulina e... Trembo também, né? Trembo é tranquilo para eles. Então, usam isso daí por 20 anos, às vezes dá problema. Sim. Problema cardiológico, né? Na parte... E problema de infertilidade, doutor? Assim, com esse uso assim, desenfreado, ele realmente existe o cara ficar infértil ou ele fica por um tempo só? Então, quando a gente está usando uma testosterona, a tua espermatogênese também cessa, teoricamente, né? Então você vai ficar você vai não estar fértil, né? Pode falar para a menina, não estou no meu período fértil e tal. Mas daí quando a gente para, geralmente, isso daí demora para voltar. Primeiro volta a tua produção, se não fizer TPC, né? Primeiro volta a tua produção de testosterona e depois vai voltar a tua espermatogênese. Às vezes demora 6 meses até. Eu nunca vi nenhum caso de pessoa que perdeu para sempre a fertilidade, mas a gente vê
nos livros aí que pode existir, né? Mas eu nunca vi nenhum caso em todos esses anos. Isso mais né? de literatura mesmo, né? Porque para Exatamente. acontecer isso, eu acho, no meu pensamento, no meu ver, no conhecimento que eu tenho, que não, é bem menor do que o doutor, o cara tem que fazer muita cagada daí, né? O cara tem que tomar muita coisa errada para poder realmente fazer isso, né? Tem que caprichar, e às vezes não é garantido que consiga. Né? Sim, exatamente. Tanto é, eu não conheço ninguém, conheço ninguém que aconteceu isso, mas a gente vê na literatura. Sim. No sentido de se tornar um período infértil e depois voltar a essa possibilidade de... O que eu perguntei pra ele foi assim, porque geralmente quando você tá usando, você fica infértil por um período, pelo período que você tá usando. Aí quando você para, ele volta, né, a produção normal. Igual a produção da testosterona que cai, até o teu organismo ele entender assim, opa, não tá entrando, não tá sobrando, então eu vou ter que trabalhar sozinho. Entendi. Aí ele vai ter que, isso demora a acontecer. Mas o que eu perguntei é se realmente aconteceu algum caso que o doutor conhecia e o cara realmente ficar pro resto da vida, entendeu? entendi. Pelo uso, né? Mas que estranho, porque geralmente se você tá aqui, eu sou totalmente leigo no assunto, mas você tá colocando uma testo que em tese é um hormônio masculino, por que o espermatozoide fica lá meio... Porque tá em excesso. Ah, entendi. É como se ele olhasse, tipo, sei lá, um quarto cheio de bala e fala assim, só vou pegar uma aqui, tô de Isso, boa, não, porque é tem bastante. Tem excesso, né? É um eixo, né? E daí esse eixo controla a espermatogênese e controla a produção de testosterona, é tudo junto. Ah, tá. Então, por isso que vai ter a espermatogênese vai junto nessa brincadeira daí, né? A pessoa fica, teoricamente, infértil. Tem algumas pessoas que conseguem, né? Engravidar a mulher tomando as coisas, né? Mas também varia de metabolismo para metabolismo. É difícil, é difícil. Pô, às vezes era pra ser, né? Também. Às vezes Sim, Deus escapou abençoou e um falou ali, assim, escapou, vai, querido. escapou. Ou às um vezes garotinho. fazer um DNA, talvez. O cara, o verdureiro tava indo muito lá em casa, mas não tava comendo verdura nenhuma, pô. E tem essa importância também do nível regulatório de testosterona pra mulher? Também tem, claro, não é tanto quanto para homem, né? Que homem é essencial, né? Mas para mulher a gente vê que a testosterona baixa também vai dar um desânimo, ela fica com menos libido também, né? Então é importante testosterona para mulher também. E a gente vê bastante, as mulheres tomam anticoncepcional, isso aí vai baixar o nível de testosterona delas. Então elas às vezes começam a ficar mais gordinha, começam a criar mais gordura, né? E libido vai lá para baixo também, desânimo, esse tipo de coisa. Então a gente às vezes tem que fazer também para mulher, testosterona. Mas daí seria uma coisa bem menos agressiva do que pro homem, né? Em Sim, a reprodução. dosagem 10 vezes ou 20 vezes menor, né? Que a dosagem... Tipo aquele... Como é que eles falam? Tipo aquele chip da beleza lá, um negócio assim, não é? Isso Que tem funciona isso, que né? tem uma... Funciona mesmo esse negócio? Como é que funciona esse É bagulho? uma forma de administração o chip da beleza, né? Você, ao invés de passar um gelzinho lá, você implanta um chip E ele solta, né? Isso? e vai soltando. Mas tipo um negócio tecnológico mesmo? Ou é só Não é tecnológico. Ah, tá. É só um... É o um nome nome que deram, só. o nome que deram. Não é nada do... O Elon Musk, ele já Isso, É, do Elon Musk. cuidando Android já lá do negócio. dentro. Nada disso ainda, né? Mas como é que funciona? Você consegue preparar esse tipo de... Você já compra na farmácia com a quantidade, você já encomenda com a quantidade que você quer. Eu quero tanto de testosterona, tanto de oxandrolona, por exemplo, né? É claro que tem um limite ali, que é pequeno o negócio, não vai caber muita coisa, né? Então, por isso que é uma forma de administração, assim, que tem seus limites. E, então, para mulher até serviria, para homem já, eu quero repor minha testosterona com chipzinho, não vai dar, assim, vai ficar muito caro, vai ter que colocar alguns, né? E daí ela usaria esse chip justamente para que a gente vê que a grande maioria usa para fazer essa parte de performance, beleza, de estética, né? de estética, tal, tudo. Mas isso, digamos assim, seria algo mais exclusivo para mulher. Porque para homem fica um pouco inviável, por causa da quantidade que cabe ali, que é pouca. Né? Quantidade física mesmo ali do implante, né? Então cabe pouca E coisa. ele tem ali. uma vida útil também ou não? Também a absorção uma hora vai parar, né? Demora alguns meses, daí ela para vai diminuindo também. E Aí aonde tem- que é inserido esse implante? Inserido pode ser em braço, no glúteo também. E ele tem e daí depois uma vez que, digamos assim, termina esse período, se tira ou o Não, corpo absorve. ele absorve. Aham. E daí tem que botar de novo. Tem que colocar novamente. E é aconselhável, tipo, ficar tomando Se a isso? pessoa precisa, né? Mas eu já não gosto muito do chip, né? Porque eu acho uma via de administração meio
é caro e não é muito assim, pô, se ficou muito alto o nível de testosterona, né? E o que faz daí? Vai ter que tirar de novo, né? Então é mais fácil, às vezes, passar um gelzinho, que é bem mais fácil, né? Cabe tudo que tem no gel vai caber no chip também. Sim. E ali você consegue regular melhor também, né? Essa questão de se ficou a mais ou a menos. Sim, também, né? sim, a gente vai diminuindo a dosagem, né? Sim. E qual que seria a grande, vamos dizer assim, a pessoa ela chega lá no escritório do doutor e fala assim, doutor, eu quero botar o chip da beleza. Eu quero ficar, tipo, Graciane Barbosa. Você chega e fala assim, tá bom, vamos botar ou primeiro tem que entender o porquê que ela tá lá? Provavelmente a grande maioria chega lá pra, obviamente, emagrecimento, estética. Eu prefiro não trabalhar com o chip da beleza, sabe? Chip da beleza, né? A gente chama disso, mas o nome é inadequado, né? Mas eu prefiro não trabalhar com isso. Eu trabalho com outras vias de administração, né? Mas assim, chip da beleza, Graciane Barbosa não vai ficar do jeito dele. Nem não vai pouco, conseguir, né? Tem que colocar alguma coisinha a mais ali. Colocar uns 300 chips, né? Tem que comer uns 20 ovos no dia também. Não, né? uns 300 chips daquele. E o que já seria proibido, né? Porque é estética daí, né? Sim. Mas o pessoal vai mais procurando pela questão estética, o doutor lá no consultório, ou mais pela questão de saúde, assim, de realmente tô sentindo libido baixa, né? Tudo aquelas características que a gente sabe. Eles vêm geralmente com essas queixas, assim, né? De libido. Mas a saúde, a parte estética vai junto, né? Porque se a gente começa a organizar os hormônios ali, tá fazendo uma musculação, algum esporte, vai dar resultado também, né? Resultado estético, né? Isso é consequência, né? E às vezes daí fala, e daí, né? O CFM proibiu, mas a pessoa tá usando lá porque precisa repor e tá ficando fortão, né? E daí... Vai falar pra ele pare, né? Vamos parar que tá ficando proibido. Tem isso daí, né? Dá uma engordadinha aí. Fica um pouquinho mais feio aí pra ver se ajusta. E tem muito pessoal que vai lá pra performance também ou não? Então... Atletas de ia alto bastante, rendimento? bastante agora, mas depois que o CFM proibiu mais ainda, né? Daí fica mais difícil. Sim. E qual O linha acesso. mais que vai, assim? São atletas de fisiculturismo, atletas de luta, por exemplo, que é o que a gente geralmente trata aqui, ou, sei lá, o cara do remo, triatleta? O fisiculturista não vai muito, não, mas mais o pessoal de luta também vai, os amadores, assim, né? Sim. Para performance, né? Vão bastante. Os atletas normais, pessoal que faz musculação, gente normal, assim, né? Não é tanto essa parte de atleta, né? Até tem gente que chega lá e fala, pô, eu não sabia que eu podia vir, eu pensei que era só para atleta aqui. Não, Sim. pode vir também. né? Ainda em relação àquela questão do tabu também, né? Mas o que a gente vê também que essa questão da testosterona, ele também está muito ligado, talvez, não sei dizer se é por conta da pandemia também ou não, mas eu vejo que está muito atrelado também a questão de depressão. Né? A depressão, ela está muito atrelada a isso, né? Porque existe a pessoa estar em depressão e ela estar em estado depressivo, né? Que é esses sintomas que a gente está falando de sentindo mais cansado e tal. Essa questão de depressão, realmente, o pessoal também tem procurado ou não? Tem, porque vem tudo junto, na realidade, né? Geralmente quando o cara tá depressivo, em estado depressivo, por causa da testosterona baixa, ele já tá também com a libido baixa, a mulher já tá reclamando, Sim. a vida vira uma droga e tal, né? Daí ele vem pra lá, é junto, né? E realmente tem muitos estudos que comprovam isso daí, que realmente testosterona baixa, o cara vai ficar deprimido mesmo, né? E talvez andar pelo Vale da Palmolescência e tudo, né? Que tem essa parte também, né? Que é importante, né? Às vezes a mulher do cara manda ele lá, né? Por exemplo, vamos ver se dá uma ajuda pro cara também. Já foram casais lá? Você deu uma olhada? Que De monte. Era a mulher que tava falando assim, cara... Era mais ela que tava Sim. Estamos envolvida. precisando de ajuda. Ou o cara vem sozinho, falando, pô, minha Com mulher tá achando vergonha. que eu tenho amante agora, porque eu não tenho mais vontade, né? E Sim, tal, sim. né? É normal, bem normal isso daí. E daí, uma vez que isso regulou, tudo Daí certo. o cara E fica a grande bom. maioria é justamente por essa questão física mesmo, hormonal, ou foi literalmente, cara, sei lá, que nem o Chris falou nessa questão da pandemia. A gente viu que muitos homens também, né, cara, por o fato essa questão do home office, cara, do cara que saía pro trabalho, estresse, fazer né? aquela coisa. O estresse, tanto pro homem quanto pra mulher, como um todo. Isso tudo, cara, tem essa capacidade mesmo de deixar... Tem, é multifatorial, né? Multifatorial. Não é só a testosterona, né? Pode ser até
prolactina alta, tem vários hormônios que podem interferir nisso daí, ou às vezes é um estado mesmo do cara que está em estado depressivo porque a vida dele mudou completamente, né? Esse negócio da pandemia foi bem atípico, assim, né? Bastante gente se prejudicou bastante nessa parte psicológica, na parte de corpo também, engordou. Tem gente que vai lá que tá voltando agora, voltei da pandemia, o cara 20 quilos mais, mais pesado, é complicado, prejudicou bastante a pandemia. Sim. Aumentou, então, o nível de, digamos assim, pacientes com esse tipo de queixa, assim? Sim, bastante, pô. Foi um aumento bem expressivo, assim. Mudou bastante, né? O pessoal, o casal engorda junto, assim, 20 quilos cada um ali. Mas por quê? Não sei. Pode ser por causa da comida dele, da ter mudado. Né? E o que a gente também vê, assim, doutor, que há uma queixa disso frequente também de alunos e do ambiente que eu trabalho, né? É que o pessoal acha que se você tá com esse problema de peso alto ou com a libido baixa e tal, você fazendo a reposição hormonal, isso vai salvar a tua vida. Só a reposição hormonal. As pessoas esquecem que a testosterona, ela é ele é um incentivador, ele é um potencializador, né? Que aquilo ali não vai resolver a tua vida 100%. Você vai precisar fazer uma alimentação saudável, praticar atividade física para que as coisas possam entrar no eixo, né? Sim, tem que ser tudo junto, né? Não adianta só aumentar a testosterona ali, vai melhorar alguma coisa, se for esse problema, né? Mas ele tem que fazer tudo junto para melhorar, né? Sim. Que pode ser que melhore a libido dele, pode ser, a maioria das vezes melhora, mas existem todas por trás ali, também tem a musculação, a atividade física, né? A alimentação adequada, né? Não ficar comendo açúcar, fritura, álcool, né? Cachaça. Sim. E também tem a questão de que a pessoa com o homem, né? Vamos pegar como exemplo assim, o cara que está com um peso bem acima daquilo que ele tem, por exemplo, uns 20, 30 quilos, ou até com a obesidade, estado de obesidade, a libido do cara baixa porque a gordura transforma a testosterona em estrogênio, né? E daí ele faz aquele desregulamento e tal, o cara fica até com aquela tetinha, né? Que a gente chama da famosa ginecomastia, e às vezes o cara não percebe que o próprio erro dele em exagerar na questão do peso pode fazer todos esses eixos hormonais eles se desencadearem, né? Exatamente. Pô, ele tá sabendo bem, né? Cara, ele estudou antes de vir pra cá, você não tá entendendo. Cara, ele fez aquela pós-graduação antes. Não, pós ainda não. Pós ainda não. Pós aqui, ó. Fez aquela pós de 5 minutos antes de entrar aqui que o bicho tá fazendo aqui. Vamos entrevistar então, doutor? Nós vamos entrevistar o Cristiano. A aromatização. Não, mas realmente, quando a gente aumenta a gordura, aumenta a aromatização, né? Transformar a testosterona em estrogênio. A gente tem essa conversão no corpo naturalmente. Se aumenta a quantidade de gordura, vai aumentar essa conversão também. Diminui a testosterona, aumenta o estradiol, hormônio feminino. Então o cara também pode ter problema com isso daí. Daí, como ele falou, pode dar até ginecomastia, né? Que é a tetinha de cadela, né? Que chama, né? E outros, falta de libido, retenção. Também, então o ganho de peso tem todos esses prejuízos, né, na parte hormonal também. O pessoal, eles não colocam isso na balança, né? Que não é só essa questão, não é só para a estética que a testosterona ela é usada, ela é usada justamente para regular a tua vida, né? É ela que precisa, justamente nesse sentido de que se o cara não controlar o peso dele, não controlar a saúde dele, o resto vai desandar, né? Porque aquilo ali vai desandar, o cara não vai ter uma vida sexual ativa, o cara não vai conseguir jogar uma bola, não vai conseguir participar de uma festa de família. Sei lá, o cara não deve nem conseguir dormir, sei tudo lá. vai estar horrível, né? Sim, atrapalha o sono também, massa muscular, osteoporose facilita, tem um monte de problema, né, nisso daí. Não é só estética, né? Estética é legal, é bonito, mas tem todo outro lado também. Sim. E a questão de GH, doutor, esse hormônio em específico, assim, ele pode causar, no uso dele, ele pode causar algum efeito extremamente adverso ou não, assim, porque talvez uma criança ali que está em fase de crescimento, que tem uma deficiência de crescimento, ali pode ser usado, mas, né, para o adulto ali, se ele fizer esse uso, isso pode acarretar alguma coisa preocupante ou não?
Questão Pode, do câncer, sempre pode. né? Tudo a gente fala que pode, né? Eu tô na mesa cirúrgica ali, eu posso morrer? Pode. Claro. Mas assim, o GH geralmente não dá nenhum problema, a não ser que você tenha já um tumor, né? Daí ele ajuda ou a 8, desenvolver, né? e daí vai ajudar vai ajudar Agora só tem a os dois, desenvolver, tá certo. exatamente. Então, mas a questão assim de ele gerar um tumor, não existe isso daí. E nem gerar, tipo, que nem existia aqueles mitos que cresce o pé, cresce o queixo, não sei o quê, né? Sim. Isso daí é pra quem tá em fase de crescimento já, né? Mas ele é um organismo mais puro daí, né? Uma criança ali, um adolescente. Daí, né? Sim. Que daí ele tem disfunção, né? Sim, Produz sim. GH pra caramba, né? Daí vai dar gigantismo e tal. Né? Sim. E tem alguma forma do... Assim, hoje, né, já dizendo em questão de performance, né, que hoje se usa GH pra performance, não tem outra forma de dizer que não. Mas se o cara, ele usa isso de uma forma mais descompassada, assim, quais são os efeitos que podem dar? Até porque, se eu não me engano, se o cara usar e não treinar mesmo, né, forte ou coisa parecida com isso, porque todo mundo acha que é só tomar e tá tudo certo, né? Então foi o que eu Tem falei. tem que ralar, mas se ele não fizer isso... Pode subir, aumentar a resistência insulínica dele, mas assim... O pior mesmo é deixar ele pobre, né? Porque GH custa caro pra caramba. Então, mas não tem nada assim de muito, se usar demais vai dar esse câncer aqui. Não, não é bem assim, né? Então, o GH realmente não causa, assim, coisa tão... que vai gerar a morte do cara. Qual né? que seria o pior, assim, de todos, assim, que você fala assim, cara... Se você tomar, você vai morrer. Esse aqui, você vai morrer. vai morrer, assim, bicho. ó, você tem um caminho aqui meio nebuloso, cara, assim, ó, poucos Não vá. foram e sobreviveram. Pá, qual que é? Do GH? Não, de todos, né? todos, Aham. assim, cara. Pô, Qual o cara o uso que tá que o cara poderia realmente... Esse cara que tá no mundo das drogas. Essas mortes que a gente vê aí direto, né? Às vezes, né? De fisiculturista e tal, os caras são bem loucos, né? Eles tomam tudo que existe, eles tomam. Sem restrição, né? Sim. E o céu é o limite, não existe um limite assim, você pode tomar até isso aqui no fisiculturismo. Não. O cara vai, tô ficando fraco aqui, o meu oponente ali tá maior, vou aumentar a dosagem. O cara entra numa pira, né? Daí fica lá 25 anos usando um monte de coisa, todos os dias ali, hemogenin, de anabol e não sei o que, daí pode ferrar o fígado. Sim. Existem casos aí no mundo, né? São poucos, mas existem. Aqueles caras que a gente vê, aqueles caras cabuloso, aqueles troços horrível, que o cara injeta óleo, que fica com aquela bola, aquele troço. O que leva o cara a fazer aquilo? Ele, na cabeça dele, existe alguma coisa na literatura que diz que injetar óleo transformaria o cara com um corpo melhor ou não? Ou da onde que tiraram isso, doutor? Não sei, talvez de algum blog aí, né? Porque na literatura não tem nada, não. Não tem nada, né? Não existe nada. O cara né? é louco mesmo, é louco. Mas tem um pessoal aí que aplica óleozinho, né? Pra fazer pequenas correções. Sim. Eu não sou favorável, né? Mas isso é diretamente no músculo daí. Não é intramuscular. Sim, vai criar uma fibrose ali e vai destruir o músculo, mas dá uma aumentadinha. Né? Mas daí É pura cagada. Cara, não tem condições. Como é que era o nome dela, cara? Eu não lembro. Tinha uma mulher lá que ela era modelo, que ela tinha injetado um negócio lá no glúteo e na coxa lá tal, que inflamou, que essa mulher quase morreu, cara. Era silicone, se não me engano. Era alguma silicone? Coisa assim, Era um negócio que, assim, foi injetar pra ficar ali, né? Tipo, tudo bonitinho e tal, não sei o que. E ela quase morreu, cara. E daí ficou meio... o nome da mulher. Eles faziam isso em salão de beleza, né? Um negócio absurdo, assim. Salão de beleza? Sim. Mas isso tinha que ser um ambiente, mas daí esterilizado. Meio açougueiro daí, né, cara? Mas vai aplicar, um negócio que nem é pra aplicar, é proibido, não pode, né? Fazer um negócio desse, eles vão lá, tive uma ideia, vamos fazer, né? Mais ou menos isso, tive uma ideia, vamos aplicar aqui que vai ficar... Vai dar um volume. Deu, né? Mas, é a mesma coisa que eles fazem dessa lipo HD? É tipo isso? Eles injetam alguma coisa lá? Não, lipo HD já é outra coisa, né? Daí já é cirurgia plástica, né? Daí já tem estudos. Tá, que daí eles, tipo, a pessoa, ela tá gordinha lá, daí metem uns gomos nela. Né? Isso, e os gomos são feitos com a gordurinha que tira dele, né? Ah, é da pessoa? Sim, Mas sim. ele não fica quando você força, né? Ele vai ficar pro resto da vida, aquele desenho feio ali, né? E você vê, você já tá Se sacando liga, né? ali, né? O cara só tá definido na barriga ali. Tá no estranho. abdômen tá definido. Você fica estranho, né? Mas isso de alguma forma sai assim, se ele não manter uma dieta ou coisa parecida com isso? Não, porque a gordura que tá ali, né? Não vai sair. É como se fosse tipo um silicone no abdômen. Isso aí. Mais ou menos isso.
Que foda, né, cara? Cara, que doideira, mas, pô, entre os famosão é isso aí o que mais rola, né? Pô, eu não conheço nenhum caso assim, mas eu já vi alguns assim na praia, assim, que eu falei, ué, que é isso, né? Fica estranho. E é nítido a diferença. Bem nítido. Pelo menos pra mim eu percebo, assim, né, que eu tô acostumado a trabalhar com o corpo, né? Você vê, ué, mas cadê tem um aspecto natural, né? porque cadê a definição do cara? Não tem definição nenhuma, daí só que tá definido, né? Você percebe. Tá esquisito. E assim, existe, né, que é uma coisa que eu vejo e percebo também, que desse meio que a gente, né, tá falando aqui, tá batendo que realmente tá proibido e tal, mas a gente sabe que a galera usa, pra estética não tem outro caminho. Sim. Um dos que eu vejo que a galera mais usa, que eu sempre falo, cara, que é cagada usar a famosa da trembolona, que não tem estudo nenhum, ela é um hormônio exclusivamente animal, né? Pra quê, assim? Pra cavalo, cara. Pra cavalo, mas pra engordar cavalo. Pra ficar de boa? Pra engordar cavalo, pra vaca e tal, né? Pra ganhar assim, músculo, algumas farmácias de manipulação já estavam fazendo trembolona, sabe? Então, a trembolona, ela é permitida no Brasil, só que ninguém produz, né? Ou algumas farmácias estavam produzindo, então já tem bastante uso humano também. É a mesma coisa, na realidade, né? Boldenona também usa em gado aí, não no Brasil, né? Mas em outros países. Sim. Mas o efeito colateral que a trembolona traz, ela é muito agressivo, ela é muito forte, né? O principal efeito da trembolona é o psicológico. Porque ela traz tanto efeito colateral quanto uma oxanolona, por exemplo. Sim. Não é a mais, assim. Só que essa parte psicológica que pega. É porque ele deteriora os neurônios, né? O cara fica... Mas, assim, durante o uso, ele fica bem maluco, pode ficar bem louco, assim, mais agressivo, mais impulsivo, mais sombrio, né? O cara é meio perigoso. Para algumas pessoas é perigoso, assim. O cara pode fazer... Sei lá, o cara pode matar alguém? O cara pode ter transtorno psicopático. Se ele tiver essa tendência, assim, né? É difícil ter. Geralmente a pessoa fica um pouco mais irritada, um pouco mais, assim, irritada mesmo, né? Mas se o cara já for meio maluco, e começar a tomar uma coisinha ali... Vai só ajudar. Vai ajudar. E a trembolona, assim, vamos dizer, para esse... Qual que seria, assim, os benefícios que ela trariam, né? Vamos dizer assim, benefícios, né? Para alguém que toma isso. Por que o cara vai tomar isso? Digamos assim, qual que é o objetivo dele ao tomar isso? A gente não está estimulando nada aqui, né? Só para lembrar, né? Porque isso é apenas para fins de discussão. Porque a trembolona foi a melhor coisa que já inventaram de esteroide anabolizante, foi a trembolona. Ela seca pra caramba, define, traz hipertrofia, sabe? Então, não existe quem compita, qual que pode competir com a trembolona, nesse caso de esteroides anabolizantes. Porém, ela traz esse pequeno probleminha e o cara pode ficar maluco. Né? Mas e dentro do corpo, assim, como é que ela consegue? Ela seca? Ela aumenta o músculo? Vamos deixar a parte da loucura, assim. Então. Como é que ela faz isso dentro do corpo? Tipo, qual que é digamos assim, as ligações químicas que ela faz com isso? Porque, cara, é um negócio todos mágico, eles vão né? entrar lá no receptor de testosterona, esses anabolizantes, né? Todos entram no receptor de testosterona. Só que cada um age diferente um pouquinho. Geralmente aumenta a síntese proteica de um jeito, ajuda a queimar a gordura, né? Só que cada um vai trabalhar diferente. Às vezes um parecido com o outro, às vezes um é feito mais para tem esse efeito de perder gordura, o outro para ganhar volume de massa muscular, o outro para dar força. Mas todos eles trabalham da mesma maneira. Entra lá no receptor de testosterona, daí vai lá no núcleo da célula e começa a produzir proteína, né? E daí consegue fazer essa mágica. Isso e daí aí. tem outros... Usa isso em conforme com outros tipos de drogas também? Ou só ele já digamos assim, já faz faz a mágica? Já faz o show, já? Só ele faria mágica já. Só que a gente sempre tem que usar... no ciclo, né? Tem que usar uma testosterona junto, né? Porque os outros esteroides anabolizantes, eles fazem a mágica de você fazer síntese proteica, ficar grandão, bonitão, só que não fazem a mágica de subir tua libido. Então você fica fortão e tal e broxa, né? Então sempre tem que usar uma testosterona junto. No ciclo, né? Que eles chamam, né? Até pra não matar ninguém, né? Pra segurar o demônio, né? Que tem dentro do cara. Então daí você bota o demônio e segura o demônio. Isso. Você põe ele, dá uma jaulinha lá e prende. Vocês são meio malucos, velho. Vocês são meio doidos. Doutor, agora uma coisa assim, a competição de fisiculturismo não existe antidoping, né? Isso é meio
Ah, não, banal senão de não falar passa nem isso, o limpador do chão ali, né? Não tem como. É ilimitado o negócio, né? Mas quando o pessoal sobe para competir, isso é uma dúvida, uma pergunta que eu sempre tive. Eles retiram alguma testosterona para subir para competir porque ele está secando, né? Ou ele mantém fazendo uso porque aquilo ali vai aumentar? Como que funciona Então, como isso? não tem estudo sobre isso, não tem estudo. É tudo no chutômetro, assim. Sim. Então, cada um tem uma estratégia diferente. Eu vou tirar a testosterona daqui porque eu acho que vai tirar a retenção, Sim. ou vou só ficar com a trembolona, ou vou só colocar... Então, cada um é diferente, assim, sabe? Sim, mas não E a existe gente vê que retirar. não, retirar não. Às vezes retira um tipo. Mas não todos. Tira um tipo, mas não todos. Muda às vezes. Quando ele tá ganhando músculo ali e tal, joga uma deca, depois muda no finalzinho ali, na reta final, fica só com a trembolona, tira tudo, sabe? Então tem cada pessoa faz uma maneira diferente, Sim. sem embasamento científico nenhum. Sim. Né? Na realidade, é só no No eu chutão, acho. né? No achismo, né? Porque não sei quem fez isso, né? Então, no fisiculturismo tem muito disso, né? Sim. E no mundo da musculação também. Sim. Tem muito pouco estudo, às vezes, sobre esses anabolizantes e tal. Tem bastante estudo sobre os efeitos colaterais. Se for procurar qualquer coisa de esteroide, 95% dos estudos é efeitos colaterais da testosterona. E os benefícios não mostram. Benefício não mostra. Por que é tão... Isso não é também de agora, né, doutor? Por que foi tão batido em cima de que seria um troço maléfico, assim? Pois é, boa pergunta, né? Porque, assim, todo procedimento, todo medicamento oferece um risco, né? Se você for tomar paracetamol, é um risco. Sim. Tem gente que tem alguns países que é proibido tomar paracetamol, porque ele é extremamente tóxico para o fígado. Paracetamol, sim. As oxanolones, o da vida é mais ou menos. Não chega nem perto do paracetamol que o pessoal toma como se fosse balinha tic-tac ali. Então, tudo oferece risco. Se eu tomar um paracetamol, posso morrer? Pode. Pode morrer. Pode pegar uma hepatite aí, né? Pode ir morrer. Se o cara quiser, por exemplo, tem uns caras que são suicidas, o cara toma ali uma cartelinha de paracetamol pra se matar, né? Então, tudo oferece risco. Nada é seguro 100%, né? Atravessar a rua não é seguro 100%. Então, os esteroides anabolizantes, eles também têm o seu risco, e que a gente tentava controlar e tal, né? Mas não é nada assim, do jeito que eles falam, como se fosse uma coisa que... Absurda, né? É absurdo, exatamente, que igual cigarro, né? Vai matar você. Não dá nem pra comparar. Cara. Pois é. E tem muitos outros medicamentos de uso comum, aí, uso habitual, que é bem pior que essas coisas, né? Sim. Acho que talvez também pela questão de ser do poder que tem, né? Do poder de performance, do poder talvez, acho que o medo é mais o medo disso, né? Mas, enfim, a gente sabe que, por exemplo, para competição de luta, né? O atleta vai lá e ele baixa o peso para poder... ele ficar mais próximo da categoria ali, para ele poder não pegar um cara muito maior, um cara mais alto, um cara mais forte. Então ele baixa o peso para que no dia da luta ele seja mais forte que o adversário dele. No fisiculturismo, qual é o intuito de baixar o peso? É mais para a questão de mostrar a fibra muscular mesmo, ou não é esse sentido? Na verdade eles não querem baixar o peso, eles querem baixar a gordura, né? Então, quanto mais pesado estiver, melhor, né? Vai dar mais volume, né? Sim. É só pela gordura mesmo. Só pela gordura. Mas isso, por consequência, o cara acaba perdendo peso, né? Não tem como. Sim, ele seca, né? Ele perde um pouco de massa muscular também. Apesar de estar usando um monte de coisa, ele ainda perde um pouco de massa muscular. Sim, mas o intuito é mais para mostrar realmente a fibra muscular. Isso aí. Não é... Bem dizer assim, não é uma coisa muito saudável. Né? Vai falar, é muito legal, é bonito de ver lá, legal, mas não é uma coisa saudável você fazer isso com o corpo, de chegar nesse nível, né? Sim, que fica muito desidratado, né? Desidratado. Qual percentual de gordura será que o cara chega lá? Depende de como mede, mas se for medir ali no adipômetro, dá 2%. Caramba. É mais ou menos isso aí. E um estado tudo, saudável, assim, seria o quê? Uns 12, 13? Não, tem pessoas assim no consultório que estão 5, 6%. Daí já tem um corpo mais ou menos legal, assim, mas não chega ao do fisiculturista. Sim, perde tudo, né? E daí passa fome, passa sede, passa raiva, passa tudo, né? Então é complicado. Para você baixar um pouquinho mais de 5 ali, já começa um sacrifício muito maior, né? Mas daí não dá um aspecto assim um pouco mais
envelhecido, assim, pra quem já tem um percentual de Com gordura certeza, muito... né? Desidratado, né? Vai dar um desidratado e sem gordura, às vezes dá uma mudada na feição da pessoa, né? Eu tinha visto que o Rafael Brandão, cara, pô, ele tem 27 anos, eu acho. O bicho parece que tem 45. Rodou com o pneu murcho. Tipo, Carrinho de mas prefeitura. isso também tudo é um efeito colateral em relação a tudo isso que o cara Talvez toma. Quando eu vi seja, que ele né? tava com 26, 27, eu falei, caraca! Mas aí eu acho que daí é meio pela questão do que o cara usa e da vida pregressa dele, né? Porque você veja o Sebum lá. O Sebum tem 22 anos, cara, 23 anos. Mentira. E o cara mas ele tá muito bem pra idade dele. Não, é isso que eu ia falar. Entendeu? mas Tipo, ele você parece entendeu a mais- diferença? Sim, Entendeu? sim. Tipo assim, né? Se for pra comparar assim, nesse quesito que você tá falando que é por conta do uso, eu acho que daí não, né? Não sei se o doutor concorda. Porque daí não faz sentido. O cara lá tá, o Mr. Olímpia já 4 vezes e o cara tem um físico, o rosto dele tá muito bem. Realmente, é verdade. Não tem muita coisa sobre isso aí em estudo nem nada, mas a gente percebe realmente que algumas pessoas eles envelhecem bastante. E outras parecem não fazer tanto não faz efeito, né? Mais questão metabólica mesmo. É. Eu tava lembrando agora do Arnold, cara, lá nos anos 70 lá, ele tava com 30 e pouco e não parecia tão velho. Mas Exatamente. o cara tá com 70 e tá melhor Porra, que tá bem pra muita caramba, gente. tá bem pra caramba. Mas também aquela época era uma época totalmente diferente do uso do que é hoje também, né? Porque Depois virou loucura, né? Naquela época eles ainda eram conservadores, né? Sim. Perto do pessoal de hoje aí. Mas se usava. Usava. Dentro dos limites deles, assim, né? Porque não existiam algumas drogas, por exemplo, drogas que evitam a aromatização não existiam. Daí, às vezes, eles tinham que tiravam testosterona, usavam só a Deca, por exemplo, porque a Deca não aromatiza. Então tinha esses probleminhas aí, né? E naquela época existiu algum atleta que chegou a competir com um físico 100% natural ou não? Naquela época? Tem campeonato que é natural, né? Ah, hoje? Até hoje? Tem. Aham. Tipo... Só que daí você vai ter que ter um doping, né? Como é que você vai saber o cara Sim, 100% sim. natural? Daí tem ou não? Tem. Daí aham. tem, daí tem que ter. Tem, sim. Senão não faz sentido daí, né? Cara, que doideira, eu não sabia disso. não. Como é que deve ser a avaliação? Porque querendo ou não, um cara que é natural, ele não tem todos os cortes, né? Mas ter alguma genética, porque, cara, isso é bem relativo, né? Porque às vezes, cara, você pode estar passando na frente de uma obra ali, você vê um pedreiro, o cara nunca puxou um ferro na vida, mas o corpo do cara é espetacular, cara. E tem gente que tá na academia todo santo dia levantando peso que não consegue ter o físico do cara. É mais genético também, né? A genética, ela realmente é um fator que ajuda, né, doutor? Mas não, Claro, não ajuda é o muito, determinante ajuda muito. também, né? Sim, não, é porque tem gente que às vezes não responde também aos esteroides. Aham. E é genética. Sim. Não responde por quê? Não sei. Talvez receptor, tem alguma coisa diferente ali, ou falte receptor. Mas às vezes não responde. Igual outra pessoa ali que toma um negocinho, já fica grandão. Esse eu toma de tudo e não Nada. E nada, exatamente. Porque também, se for comparar assim com essa questão genética, cara, o Arnold, ele nunca não tinha perna, né? E ele se tornou a perna dele era, se comparado com o físico superior dele, ou do membro superior, a perna dele era bem deficiente, cara. E o cara, né, se destacou por muito tempo, né? Comparado aos atletas de hoje, que tem muito mais volume de perna do que de membro superior, às vezes, né? Eu lembro que a gente tinha comentado num podcast atrás, cara, acho que foi até com o Diogo, que a gente falou que houve uma mudança do jogo muito grande do fisiculturismo, né, como um todo. Você vê o pessoal dos anos 70, 80 era um corpo, 90, 2000, de 2000 pra cá, um negócio totalmente... Começou a era freak, né, que chamam, né? O pessoal colocando tudo pra dentro e mandando ver, né? E até começou a ficar meio feio esteticamente, né? Para algumas pessoas considera feio. O abdômen, né? Para frente, né? Então, eles estão revendo essas coisas agora, assim. Que realmente, cara, usavam tanto GH e insulina que ficava com aquela barriga, né? Que chamam de barriga de inseto, né? Barriga tá tudo definido ali, mas tá inchada. Estufada. O risco de lesão também, doutor, o pessoal que compete, né, de alto nível do fisiculturismo, vamos pegar como exemplo. Isso é devido à questão do anabolizante deteriorar, alguma questão de tendão, ele afina, porque a gente sabe que a pele ela fica mais oleosa, você fica com um aspecto mais fino, vamos dizer assim, né? O tendão, ele realmente afina
por conta do uso ou não? Não tem nada comprovando isso daí. O que a gente vê é que, às vezes, o músculo tem a hipertrofia e o tendão continua igual, né? E não às vezes, acompanha. e às vezes isso daí pode ser o problema. Que a pessoa se lesiona bastante, começa a ficar fortona e tal, o músculo está acompanhando e o tendão continua a mesma coisa ali. Sim. E às vezes pode romper alguma coisa. E tem alguma forma de fazer com que esse tendão acompanhe aí? Algum tipo de exercício, sei lá? Coisa Deixa assim? um treino. Ou vai ser meio sorte, né? Aquecimento, né? Aquecimento e não colocar muita carga assim, acima do que você já está acostumado, né? Tem gente que coloca para nossa, né? E você pode colocar menos carga e fazer mais repetição também, Sim, né? o pessoal acha que a carga é que é o efeito que dá, né? Quanto mais carga você levantar, maior você vai ficar. Né? Lembra do Coleman? Sim, era aí que eu ia chegar. Era aí bem aí que eu ia chegar. Que é por causa da questão da lesão, né? Porque é aí que tá a pergunta, se a lesão ela causa realmente, aliás, o uso do esteroide anabolizante, ele causa a lesão por conta de uma coisa científica, ou é o cara que se empolga, realmente, que no caso do Coleman, eu acho... Tenho pra mim que ele se empolgou demais, né? Pra fazer um agachamento com quase 400 quilos ele fez, né? Fez 3 repetições e explodiu a vértebra. É loucura. E tem outros exemplos por aí, né? De pessoas do dia a dia, assim, que também já se prejudicaram bastante. A parte de coluna, né? Mas aí, então, isso acho que daí é mais questão do ego da pessoa daí, né? Pois porque a gente vê né? que tem muito isso, né? O cara lá que compete ou o cara que quer ter... Às vezes o cara tem lá na academia o cara que não compete, mas ele quer ter um físico parecido com o competidor. Se você chegar pro cara e falar assim, cara, você emagreceu, hein, cara? O cara fica louco, o cara fica doido. Já vai fraturar alguma coisa. Né? Exatamente. O cara fica doido, o cara fala, não posso, cara, não posso. Mas esse negócio que você tinha falado sobre lesão, existe algum tipo de hormônio que poderia ajudar nessa recuperação? Por exemplo, não só da lesão como um todo, mas que... Cara, te ajudar a articular, né? A queridinha é a Deca Durabolin, né? Ela ajuda nesse negócio das articulações, recuperação de tendão. Então tem vários estudos que comprovam isso daí sobre a Deca. Oxandrolona também, para recuperação de tecido. Grandes queimados no hospital, a gente dá oxandrolona. Caramba, isso eu não sabia. Tem várias... Tem realmente uso terapêutico para essas coisas, sim. né? Só que a maioria das pessoas só vê esse lado, né, de bomba e tal, e fica fortão, e o cara é um ignorante, e isso daí, mas tem o uso terapêutico. Sim. E o uso terapêutico, e muitos médicos que eu vejo não sabem receitar uma Deca para uma senhora que está lá com osteoporose, se ferrando, sarcopenia, perdendo músculo. Sim. Não receitam a Deca para ela, porque poderiam ter receitado, né? Eles fazem lá, vamos colocar cálcio e vitamina D. Que não adianta muita coisa. Sim. Né? Mas daí seria para um estilo mais conservador do cara, porque conhecimento ele tem para fazer isso, né? Em tese. Em tese. Porque eles não têm muito conhecimento sobre isso daí. Não é coisa que a gente aprende na faculdade, né? Hoje vamos aprender sobre esteroides anabolizantes. Sim, isso é como se fosse uma especialização. Esteroides 1. Anabolizantes 2. Asteroide. Trembolona 3. Mas daí seria tipo uma especialização, então, dentro da área, doutor, ou não? Não, especialização não. É tudo feito assim. Tem cursos aí, né, que o pessoal dá, mas não tem nada de especialização. Sim. Até a endocrinologia não estuda isso aí também. O cara vai fazer lá 2, 3 anos de especialização, de residência, e não vai ver oxandrolona, né? Deca. Não vê, específico, não. Não. Tem que ser mais sobre a curiosidade do médico como um todo para poder, digamos assim, ter conhecimento a mais. Né? E não é fácil. O conhecimento é muito raro a gente achar alguma coisa sobre isso daí, né? Sim. Qual seria, digamos assim, não vou dizer talvez país ou linha de estudo assim que você acha que são, que assim é o mais de ponta hoje em relação a esse tipo de matéria, assim, porque pra mim me parece muito os Estados Unidos, cara, a Rússia eu acho também que são os caras que estudam muito isso, mas eles na verdade primeiro aplicam pra depois fazer o estudo. Porque o russo é tudo doido, né? Os russos inventaram alguns esteroides aí, né? Que a gente nem conhece. Nem chegou aqui ainda, né? Deram pro pessoal das Olimpíadas lá Os e tal, ursos, né? pra ver o que rolava. Os caras são sinistros. Mas assim, dentro hoje, assim, nesse nível global, assim, qual que... O cara vai falar, pô, eu vou querer estudar sobre tal assunto, tal, principalmente nessa parte de performance.
Quais seriam os mais indicados, assim? A gente vai procurar estudo científico, né? Então, estudo científico, geralmente, nos Estados Unidos é o de ponta. No Brasil também tem alguns, mas, assim, daí procurar estudo científico da Rússia é complicado, né? Esse que é o problema. Então, mas é isso aí mesmo. A Rússia, às vezes, faz algumas coisinhas, já fez bastante, né? Porque esses esteroides que a gente tem aí no mercado hoje, nem que seja mercado negro ou nas farmácias, eles foram inventados em 1960, dos anos 50 e 60 ali. Então é coisa antiga. Hoje eles estão inventando coisa nova? Com certeza estão inventando coisa nova. Só que a gente não tem acesso e não tem conhecimento. E essas coisas novas não caem no doping. Caramba. Porque o doping não vai reconhecer. Porque ainda não teve estudo sobre aquilo, né? Não tem uma base disso. Faz sentido. Então, por exemplo, a Rússia pode, né, fazer um esteroide que ninguém conhece, como foi feito ali, dá para os atletas, e eles foram descobertos porque teve uma denúncia. Né? Não porque foi um exame. Não foi exame, não foi doping, não. Você não pegou o raciocínio? Não, peguei. Eu falei, cara, porra, então alguém... Whistleblower é o nome disso. Então. Caraca, eu achei que tinha sido porque, tipo... Foram fazer os testes lá normais, os caras das Olimpíadas. É que como não tem uma comprovação científica antes, como é que o cara vai saber que existe, né? Sim. Faz sentido daí, né? Caraca, essa parte doido, eu se sabia. você pensar nisso, é doido, que daí os caras vão estar muito tempo na nossa frente numa Olimpíada daí, né? De performance, de força, de velocidade e tudo, né? Só que daí teve a consequência também, né? Porque os caras foram... Se ferraram, né? Ninja. Não, acho que não foram banidos pra sempre, né? Mas eles tomaram um pênalti aí meio forte. Acho que várias Olimpíadas aí não teremos Por os causa custos. de denúncia, né? Senão não ia nem ser descobertos. Sim. Uma pessoa, doutor, que faz reposição hormonal, cara, dependendo da idade que seja, a reposição hormonal, ela é para a vida inteira ou o cara vai ter que, um tempo, ele vai ter que parar de usar, ele vai ter que fazer exames? Como é que funciona essa questão? Pode ser para a vida inteira, se a pessoa assim desejar. Né? Porque, eu quero parar. Tá, você vai parar, daí vai voltar tudo. Vai voltar a deficiência, não vai estimular, né? Sim. Então, se quiser parar, faz uma TPCzinha ali, né? A TPC que a gente chama de terapia pós-ciclo, né? E continua com a mesma testosterona que estava antes. Não vai estimular, né, a testosterona. Então, a maioria das pessoas que estão mais em idade já, eles não param, a maioria. Também não querem ter mais filho, né? Já tem filhos, tudo. Então, a gente não se preocupa com essa parte de fertilidade, né? Então, a gente mantém. Para minha mãe, por exemplo, eu dou Deca para ela, né? Legal. Porque ela teve internada, tudo, né? Ficou 20 dias na UTI lá. Então, ela perdeu bastante massa muscular, né? Então, eu faço Deca para ela. Osteoporose, ela fica mais animadinha, evita sarcopenia, né? Perda de massa muscular. Ela tá com 77 já. E daí, obrigatoriamente, assim, ela tem que fazer algum tipo de exercício ou só tomar isso tá tudo certo? Não, só tomando ela já teria esses benefícios, né? De não perder músculo, por exemplo. Porque o esteroide ele trabalha não só com a hipertrofia, mas evitando o catabolismo também, né? Mas daí agora ela tá fazendo uma atividade física, tá fazendo uma musculaçãozinha. Que legal. Cara, vou falar isso pra minha avó, cara. Mas é por isso que a gente fala que é um tabu gigantesco, né? Que é muito difícil de você colocar na cabeça das pessoas, porque assim, o que foi doutrinado, o que foi educado é que é um troço do demônio. Se você usar, você vai morrer, ou você vai ficar parecendo um fisiculturista e tal. As pessoas hoje, e as pessoas, é isso que eu falo, que foi o que a gente começou no papo, né? Alunos meus, inclusive, pessoas que você conhece, inclusive, que tiveram... Não vou falar. Aí, pessoas que são da nossa idade, cara, que o cara foi fazer o exame e falou assim, cara, pô, minha testosterona tá baixa. E ainda eu zoando com ele, né? Quando eu falei assim, cara, você vai ter que fazer uma reposição hormonal. Não, mas não sei o que, cara, você vai ter que procurar um médico. Não, mas não sei o que, cara, ele vai te receitar uma a cada 10 dias. Não, mas não sei o que. Cara, fui lá no médico, o médico falou, pode me dar meu CRM aqui agora. Falei zoando assim, né? Mas eu tinha, né, uma vizinha de porta. Um dia eu encontrei ela, tava chegando, ela era já uma mulher mais de idade, assim. Tomara que ela não esteja ouvindo esse negócio. E daí ela tava machucada, vi um machucado na perna dela, assim. E eu perguntei o que tá acontecendo, né? O que aconteceu? Eu sei que caiu um ventilador lá e fez um corte. E tava muito difícil a cicatrização daquele corte. Sim.
E ela parou de fazer academia, começou a perder massa muscular e tal, ela ficou mal, perdeu peso e tudo, né? Eu encontrei com ela e falei, ó, eu trabalho com isso daí, né? Se você quiser, a gente pode fazer uma consulta, quem sabe receitar alguma coisa, por exemplo, moxanolona, que é para recuperação de tecido, vai evitar catabolismo teu, enquanto você não está fazendo musculação, vai se recuperar mais rápido e depois na musculação você vai melhorar Você a deu uma parte aula muscular. pra ela. É. Daí ela falou, ah, que legal, eu quero sim. Mas o que é isso? Eu falei, é oxanolona. Daí eu falei, eu tava falando para ela sobre isso, sobre a Sim, oxanolona, sim, né? sim. Não sobre os outros. Daí ela falou, mas o que é? Eu falei, o esteroide anabolizante dela. Deus me livre que eu vou usar esteroide anabolizante. Meu médico me mata. Você tá louco. Não, muito obrigado. Tá? Então tá bom. Só que assim, ela poderia ter um grande benefício. Sim, né? sim. E por preconceito e desconhecimento, rejeitou completamente a ideia, porque é um nome esteroide anabolizante. Né? Isso assusta, né? Esse nome, essa palavra assusta, né? Pois é. Pois é. Eu tava tentando lembrar aqui agora que eu tenho em casa o livro do cara que eu acho sensacional, que é o Valdemar Guimarães. Eu acho esse cara, sensacional. Se um dia, se Deus quisesse, esse cara vinha aqui no nosso programa um dia. O Valdemar Guimarães, ele é um profissional de educação física, né? Mas ele já é coroa, o cara já deve estar com 60 anos, assim. Dado Gustavo, mais ou menos. Isso. Mas o conhecimento que ele tem, porque ele treinou o Dorian Yates, cara. Né? Caramba! Ele treinou o Dorian Yates, morou na Inglaterra. O cara tem conhecimento. Ele foi 5 vezes campeão? Quem? O Yates? Eu não lembro, cara. Mas enfim. Esse cara é um monstro E fisiculturista. os livros dele são muito direcionados a isso, né? Anabolizante esteroide e tal, o uso exagerado e tal. Sim. E tem uma parte do livro dele que diz que os estudos do esteroide anabolizante começaram por alguma doença, alguma coisa, eu não vou lembrar agora bem fielmente, e que deu um resultado absurdo naquela pessoa. E os cientistas que estavam fazendo uso, porque eles ficaram meio com medo. Eu não vou lembrar, né? Se for, acho que talvez seja isso. E eles ficaram com medo disso e, cara, taxaram como um troço absurdo. Né? E aí que começou por ser proibido, daí a galera teve o interesse e começaram a usar e viram que pra estética funcionava bem. E aí veio esse papo de que é um troço absurdo, que mata, que prejudica e tal, óbvio, como o doutor ressaltou. Cara, até água demais vai fazer mal. Exagero, vai fazer mal. Se você comer demais, vai ficar muito gordo, vai ficar obeso e vai ficar com diabético e vai ficar mal. Então, o pessoal, eles, por ser um troço proibido, eu acho que na cabeça coloca esse pandemônio de que, cara, a pessoa não pode usar. E quando você faz, quando você traz pra pessoa, que nem eu falei, que era onde eu queria chegar, pra um aluno meu, que eu falei pra ele, cara, de 36 anos, eu falei assim, cara, você tá com falta, deficiência de testosterona. Ah, mas por quê? Eu falei assim, cara, primeiro que eu tenho certeza que é o teu trabalho. Você tá muito estressado no teu trabalho. Outra, que, cara, você tá com sobrepeso. Então, tipo, já começa por aí. Você precisa fazer uma dieta, você precisa fazer mais atividade física e tal. E isso não quer dizer que vai regular tudo bem, tudo 100%, né, doutor? Não é só isso que vai regular, né? Sim, ele tem que ajustar tudo, né? Ajustar toda a parte hormonal e a parte do corpo também, né? Sim. E atividade física, aquela coisa que a gente já conhece, né? Alimentação Sim. e tal. Porque o que acontece é que quando se detecta lá a falha da testosterona, o teu corpo ele já não tá, naturalmente ele não tá produzindo, entendeu? Então você vai ter que fazer o uso sintético para o teu organismo entender, opa, é o que chama de mimetizar, se eu não me engano, né? Que dá aquele sinalzinho lá na hipófise e fala, vamos, trabalha aí, bichão, que você precisa produzir, mas não é uma coisa natural, né? Então, tipo, se o cara tiver uma vida normal, se na cabeça dele ele fala assim, não, então eu vou me alimentar corretamente, eu vou fazer atividade física corretamente e isso vai voltar no eixo. Se detectou a falha, ele não vai voltar, né? Não tem como ajustar isso naturalmente, né? Você acha que tem alguma chance, assim, disso ser, digamos assim, padronizado e aceito, assim, num futuro? Olha, não sei, porque agora com essa história aí, né, da proibição, né, parece que tá piorando o negócio, tá indo pra trás, né, não tá indo pra frente, não. Qual seria, talvez, a melhor forma de mostrar que, pô, esse negócio aí pode ser utilizado de uma forma... Eu acho que talvez colocando nas escolas de medicina, né, o assunto. Porque a gente só aprende que é bomba, né? Não é esteroide anabolizante, isso aí é bomba, pra ficar fortão, não serve mais pra nada, né? E já começa o preconceito lá na faculdade. Sim. Então, teria que ter mais informação, né? Disponibilizar mais informações para as pessoas, dar aula sobre isso daí também.
Então, isso seria interessante. E teve um porquê, assim, o senhor quis seguir mais pra esse lado, assim, pra essa linha de estudo, assim? Teve algum motivo, Pois é, assim? Não, eu fui... Eu me formei e daí já fui para essa área, assim, não teve muita coisa. Eu tinha vários amigos, né? Tenho vários amigos que treinavam bastante e eu já entendia um pouco desse assunto, né? Já estudava. Daí eu fui para essa área e acabou dando certo, assim. E você sempre quis medicina? Não, eu sou engenheiro, na realidade, né? Eu me formei em engenharia, trabalhei como engenheiro, tudo. Depois eu fiz medicina. Nossa, engenheiro e médico. Engenheiro Esse civil. cara é inteligente, né? Passou em duas... Burro, né? Não sabe o que quer, né? Mas é inteligente. Só faltou direito, né? Porque daí o cara é engenheiro, médico e advogado. Mexe com pô. tudo que a nação precisa. Pelo né? amor de Já Deus, pensou? que doideira. Mas daí você terminou, você fez engenharia e terminou e falou, cara, não é isso que eu quero. Não, eu trabalhei como engenheiro, trabalhei em obra, era funcionário público, tudo, né? Daí eu resolvi fazer a faculdade de Direito. Eu comecei a estudar para Ainda bem que você saiu. Falo por conta própria. E daí aí na hora que eu fui fazer a inscrição, eu falei, pô, vou fazer medicina então, né? Eu não estava viajando, né? Nem sabia o que eu queria na realidade. Daí acabei passando, né? Daí que eu vi as consequências, falei, cara, e agora, né? Tô trabalhando aqui, como é que eu vou fazer uma faculdade de medicina trabalhando, né? Sim. Daí deu um monte de BO lá, mas eu consegui. Aos trancos e barrancos, mas foi. Sim. Caramba. E dentro da medicina ali, você chegou a pensar em se especializar em algum outro tipo de... Eu me especializei em saúde da família e depois já fui para essa área daí. E na saúde da família, assim, geralmente é literalmente você olha para uma família e fala: pessoal, precisamos cuidar da saúde de todos. Do bebê ao Se vovô. refere assim à saúde da comunidade. É aquele médico do postinho assim que trata toda a família, todos os problemas da população ali, sabe? É mais ou menos isso daí. É aquele cara que ele tem que saber o porquê que tem um vermelhidão aqui até um tumor no cérebro. Você tem que saber Exatamente. tudo. Aham. E ele, quando tem alguma coisa mais grávida, ele encaminha, né, para os especialistas, né? Mas ele faz ele parte dessa base. É isso que ele faz. Caramba, cara, que doideira. É engraçado porque O quando... nome é diferente, né? Não, é diferente mesmo, mas é quase que um... como é que eles chamam isso? Tem outro... Não é clínico geral, né? É médico da família mesmo. O médico da família tem mais ênfase nessa parte, assim, de cuidar da base, de cuidar da saúde, comunidade, né? Algo mais humanizado, talvez. Isso aí, eles adoram essa palavra, né? Isso aí. Que massa, que doideira. E hoje, assim, tem algum tipo de... O senhor tem o teu consultório lá, né? Obrigado pelo senhor. Eu ia falar, pô, você tá chamando o cara de senhor. Não, cara, porra. Melhor que nós aqui, você tá chamando o cara de senhor. Não, cara, educação e respeito é uma coisa que, né, vem de casa, Cristiano. Eu sei, Jó. Eu sei. Então, o doutor, fala o doutor. Isso. Doutor. O senhor tem o doutor tem o consultório lá. Ah, cara, pô, é difícil, pô, tu falou com o médico, cara. Você vai morrer, bicho. tô com medo. Mas tem um consultório lá e tem alguma... Além disso, assim, com esse trabalho com atletas, porque o que a gente mais vê, e na verdade o que a gente tenta como empresa mesmo na gestão de carreira de atletas, é que eles possam ter todo o cuidado, né? Seja com um psicólogo, seja com um nutricionista, seja como médico. Tem alguns atletas em específico onde você consegue trabalhar com parcerias, onde geralmente você consegue mostrar esse teu trabalho através dos atletas como um todo? Como funciona isso? Não, porque na medicina isso daí é meio complicado você mostrar, assim, fazer muita divulgação, assim, sabe? É visto com maus olhos isso daí. Até colocar aquele negócio de antes e depois e tal, o CRM pega você rapidinho, sabe? Então a gente não faz muita parceria, assim. Mas também não tem nada contra, né? Qual que é a melhor forma que você acha que tem sido de literalmente poder divulgar o trabalho que você faz, e além de todas essas questões que a gente tem discutido aqui, né? Porque o homem é famoso no Instagram, cara. Então. Milhões de pessoas seguindo o cara. Ô, louco. Mas a melhor forma mesmo, até agora, tem sido boca a boca mesmo. A maioria que vem lá no consultório é porque o amigo falou, o irmão, o pai. E lá no Insta, os caras enchem muito saco de Pergunta idiota. pergunta idiota, assim ou não? Nossa senhora, tem bastante. Tem bastante. Você abre uma caixinha de pergunta lá, você fala, meu Deus, lá vem. E tem bastante sacanagem também, né? Sim. Assim,
Parece que eles... Tem uma turminha lá, pô, os caras são piadistas, né? Só ficam ali pra isso. São os amigos. Os amigos, o pessoal mesmo seguidor, assim, eles fazem bastante perguntas sacanas, ou tem bastante pergunta assim que não dá para responder, né? Quantos miligramas que eu devo tomar de oxanolona para ganhar 10 quilos? Fazendo uma consulta por ali, daí, basicamente. Mais ou menos isso, assim. Então, quando a gente abre a caixinha de perguntas lá, é uma maravilha. Só pérolas. E qual que são as perguntas, assim, de uma forma mais séria, assim? Qual que é a maioria das dúvidas que hoje... Direciona. Né? Que são direcionadas para vocês. Então, a maioria das perguntas é sobre dosagem de oxanolona. Isso daí eles adoram. Homem e mulher. Quanto de oxanolona deve tomar? Quanto de não sei o que devo tomar? Sabe, como se fosse uma tabela, algo assim. E eu não respondo, não tem nem como responder, né? Um negócio desse, principalmente pela internet, né? E agora mais ainda, você não pode responder, né? Sim. E quais são os efeitos? E por que eles perguntam isso? Quais são os efeitos da oxandrolona, assim, tanto para homem quanto para mulher? Eles perguntam porque eles estão fazendo por conta. Eles querem saber ou vão fazer, né? Como a maioria das pessoas que fazem isso daí, 95% não vai em médico, coisa nenhuma. Eles compram na esquina ali e começam a tomar, né? E não precisa de receita para isso? O underground precisa. não, né, querido? Não. Desculpa. Não é que às vezes, por exemplo, o Ozempic não precisa de receita, é um negócio só que... vai precisar da receita se for uma receita por ele para reposição hormonal. Do jeito que o doutor comentou, da questão do uso indevido, que a galera que faz esse tipo de pergunta são a galera que pega no underground, né? Mas isso geralmente você acha que eles estão querendo o quê? Emagrecer ou ficar grandão? O oxandrolona é pra quê? Emagrecer e ficar grandão? A maioria que pergunta ali quer ficar grandão, né? Pra mulher também? Não, a mulher que é mais secar mesmo. Mas pra ela seca e pro cara cresce? Não. fraca, Depende daí da tua alimentação. Dependendo da tua alimentação. Ela ajuda, claro, né? Mais para homem, não tanto para mulher, a perder gordura, mas alimentação. Porque na academia ali a gente vai fazer músculo. E na alimentação a gente vai perder gordura. Não 100%, né? Assim, mas basicamente seria isso daí. Cara, você sabe que eu acho que essa utilização de esteroides que é um dos negócios mais injustos, né? Porque, cara, você tá indo lá pra fazer uma performance, a mulher quer ficar bonitona e daí vou fazer assim, ó. E mas fica é a lá. consequência do não, eu sei, negócio, mas você vê que é injusto, né? Porque você fala, vou tomar uma coisa que em tese é pra ser boa pra mim, né? Naquele meu objetivo. Vai, grossona. O cara, tem coisa que é fina voz, né? Também do cara. Fina voz, deixa o cara cheio de espinha. Sim, tem as drogas que deixam, né? Trembo deixa, assim, bastante. Mas é um negócio que é pra ser estético, daí ferra a tua estética. Sim, porque ele é exagero, né, cara? Não, sim, mas é isso que eu tô te dizendo. Tipo, qual que é a dicotomia em relação a isso, entendeu? O cara pra tá com efeito de espinha ali, ou é porque já a genética do cara já ajuda, ou porque o cara tá usando todo santo dia. Então não necessariamente que isso vai acontecer com todo mundo. Não, depende da dosagem também, né? Tem pessoas que são mais sensíveis. Geralmente mulher mais nova é mais sensível aos colaterais. As mais velhas ali, passou de 40, já começam a ficar menos sensíveis, né? Só que o pessoal usa dosagem muito absurda. Esses dias, sexta-feira agora veio uma mulher lá que nunca tinha tomado nada. Ela tinha 36 anos. Nunca tinha tomado nada na vida. Daí o coach indicou para ela, o coach indicou, 3, o que ela estava fazendo? 3 aplicação de estanozolol por semana, mais 2 de Masteron. Então ela estava aplicando todos os dias. Daí ferrou com a mulher inteira, né? Em pouco tempo. E o que cada um faz? Não, se for, é uma dosagem muito elevada. Assim, 5 aplicações por semana para uma mulher é muita coisa. Mas eu tô perguntando assim, qual que é o efeito de cada um? Por que ele indicou Os efeitos seriam mais ou menos parecidos do Masteron e de estanozolol. O estanozolol talvez um pouco mais poderoso, mas ela estava procurando definir, ganhar massa muscular e perder gordura. Tá. Daí perdeu o cabelo também junto com a gordura, perdeu, feminilidade, né? Perdeu tudo. Daí ela foi no consultório. Não chegou a fazer isso daí. Tem aumento de clitóris, tem pelo, cresce, né? No rosto, barba. Literalmente barba. E muito desses colaterais, assim, que a gente vê, extremos, não foi do dia pra noite, né? A mulher estava vendo, né? Ela não chega assim no espelho, meu Deus, tô igual a Tammy Gretchen. Não, né? Ela chega e vai vendo que tá dando cagada, né? Vai vendo que a voz tá engrossando e vai continuando, porque a bunda tá ficando legal e tal.
tá vendo que tá nascendo pelo, tá caindo cabelo. Então, não é da noite pro dia. Dá pra Evitar, nesse caso, daria pra evitar, né, por exemplo. Casos mais agudos, assim, tipo essa, começou com 5 aplicações por semana, encheu de espinha e caiu o cabelo. Mas não deu tempo de fazer todas as outras cagadas, né? Ah, entendi. Entendi. E teria alguma forma de reverter isso, assim? Tipo, as mulheres que têm o vozeirão lá, tem como diminuir? Então, Ou uma vez no que começo engrossou, tem. engrossou. No começo tem. Quando você começou a engrossar a voz da mulher, se ela parar, daí volta ao normal. O problema é quando engrossa demais. Dela para, volta um pouquinho só. Ah, entendi. Então Depois tem que ela como fica meio reverter. rouca, assim, mas daí já azedou o caldo. Sim. Então, realmente, as que ficam, que tem esses colaterais, exageraram e estava vendo. Elas estavam vendo que estava dando cagada ali, né? E continuaram. Não foi um negócio assim, sem querer. É o da frequência, né? Que o doutor falou que tá usando muito e daí vai gostando, que é aquilo que a gente fala que a pessoa pira, né? A pessoa vai ficando aficionada pela estética que tá dando resultado e foda-se o que eu tô mandando pra dentro, se vai me cagar lá na frente ou não, já era. Desde que deu o resultado de performance? Que basicamente é o que todo mundo, que 95% das pessoas que fazem musculação hoje nas academias é pra isso. Só que hoje eu acho que depois da pandemia, talvez a pessoa teve um pouquinho mais de consciência de que você precisa buscar uma coisa para saúde e realmente para saúde, né? A estética vem por consequência. Né? Agora, doutor, uma coisa que me veio aqui na cabeça até da pergunta, que a galera tem muito essa coisa que eu acho que até agora o pessoal não entendeu muito, que não é uma coisa que a gente tem, não é ser preconceituoso, não é ser homofóbico, enfim, mas quando a gente coloca lá um atleta trans para ele participar de um campeonato lá, vamos colocar o vôlei, que é o que a gente mais vê, o exemplo do vôlei. A gente tem uma atleta trans que está lá no vôlei que vai competir com as meninas. O pessoal não conseguiu entender ainda até hoje que mesmo que faça o uso reverso, né, para diminuir a testosterona, a parte física, fibra física, a parte fisiológica vai ser muito mais superior do que uma mulher. Porque a capacidade respiratória, o pulmão é maior, o coração é maior, as fibras musculares nossas do homem é muito maior do que da mulher, mesmo que você diminua a testosterona, essa parte fisiológica não tem como tirar. Esse negócio do empoderamento aí e tal, né? Elas estão fazendo com que o homem ganhe delas, sim. no esporte delas, né? Porque não tem como, né? Vai continuar sendo, né? Não é pela questão de a questão de gênero. Nós estamos falando de uma parte científica, nós estamos falando de uma questão fisiológica. Claro, né? Sempre vai ter uma vantagem na frente da mulher justamente por conta da capacidade fisiológica maior, né? E tem esse viés ideológico aí, né? Vamos ver até quando que vai ficar assim, porque uma hora vai ter que parar, né? Mas mesmo que tire a testosterona, não tem como, né? Mesmo que... não, fica, né? Fica. E assim, vai tirar a testosterona, mas tem a produção ainda um pouquinho ali, né? Exatamente. Que é maior do que a mulher. E essa testosterona fez muito mais músculo para a pessoa, né? Então ele vai ter uma vantagem, claro, né? O pessoal ainda não consegue entender isso, né? E tem como você chegar num nível que até fique igual, tipo, de um homem e de uma mulher, assim? Tanto de uma coisa quanto de outra? Por exemplo, a mulher, ela tem um nível de testosterona, X, sei lá. Por exemplo, nesse caso, ela também conseguiria diminuir até esse mesmo nível? Acho que talvez não, né? O homem, você diz? Nesse caso. O trans, né? O atleta trans nesse caso. Não Porque tem, é não tem como. Qual que é a taxa da mulher? Acho que é 50? Não sei. Alguns laboratórios até 70, né? Mas não tem como. Faz daí aplicação de hormônio feminino no homem, né? Não é assim, vamos diminuir a testosterona assim com medicamento. Né? Ah, tá. Então daí aplica mais hormônio feminino nele pra ver se de uma forma diminuiria. É isso aí. Mas em tese ele não conseguiria chegar no mesmo nível de uma mulher. Não, é difícil. Só se fizesse assim, vamos aplicar qualquer coisa nele ali e depois ficar sem TPC. Daí talvez consiga, né? Mas eles não fazem isso. Só por um período daí também. Só por um período, exatamente. Mas daí eu acho que a saúde física mesmo, independentemente do que seja... não, daí é experimento, daí quebra, né? Isso daí é... Mas realmente é uma coisa bem discutível isso daí, né? É difícil de chegar nesse nível de testosterona, né? Porque como a gente falou, imagina, a mulher ali, o máximo que ela pode chegar é 70. O homem, 70 faz brincando.
Às vezes, eu acho que eu tô perto ali. Tô cansadão. Vamos conversar com o doutor então depois. Não, depois nós vamos... Vamos pedir umas consultas. Não, vamos conversar com o homem lá pra ele. Cris, passou, meu querido. Já foi, né? Já foi. Mais um que passou rápido. Que tristeza. Nem me fale, cara. Pô, doutor, muito obrigado pelo seu tempo. Infelizmente, o nosso podcast já está acabando. Porque é assim, coisa boa passa rápido. Passa rápido. Com muita tristeza no nosso coração. Mas obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço aí pela oportunidade que vocês me deram aí de conversar com vocês, de conhecer vocês, né? Não, com certeza. E tenho certeza aí que muitas dúvidas foram tiradas e com certeza quando a gente acabar aqui o Cristiano vai tirar mais algumas. Com certeza. Eu vou pedir uma consulta aí. Pode pedir, depois que você pagar R$890 ali, Pix 096. Nossa. Bem, Fechou, galera. Então, doutor, mais uma vez, obrigado pela presença aí no nosso podcast. Bateu um papo bem legal, né? Como a gente falou, é um tabu ainda para falar, mas é interessante falar porque existe dois viés, né? Existe a parte estética e existe a parte de saúde, que é o que o pessoal hoje não está percebendo. Mas se a gente puder ajudar a divulgar e mostrar que também existe o tratamento terapêutico, a gente vai fazer isso o máximo possível, não é mesmo? Exatamente. Galerinha, muito obrigado pela sua presença no nosso programa até agora. Deixamos aqui mais uma vez que você ative o nosso sininho, que você nos siga nas redes sociais. Escute a gente lá no Spotify, que é bem bacana esse nosso áudio que sai aqui das nossas vozes. com certeza. Né? E que próxima sexta-feira estaremos aqui de novo, novamente. Mais uma vez. Toda vez entrevia às 8 horas da noite. Valeu, muito obrigado, um abraço, fique com Deus e até mais. Beijo. It's time! TFCast, o podcast da TFO.